Existe um tipo de homem que o mundo teme. É aquele que levanta exércitos, conquista cidades, acumula riquezas e faz multidões seguirem cada uma de suas palavras. A história está repleta desses homens. Eles mudaram fronteiras, mudaram governos, mudaram o destino de nações inteiras. Mas existe outro tipo de homem. Um homem muito mais raro, muito mais silencioso. E justamente por isso, muito mais perigoso. Não porque ele deseja destruir, mas porque ele se tornou impossível de controlar. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida tentando dominar o mundo ao seu redor, ele escolheu um caminho infinitamente mais difícil: dominar a si mesmo. E essa é uma batalha que quase ninguém está disposto a enfrentar, porque vencer outra pessoa pode acontecer em um único dia. Vencer a si mesmo exige todos os dias da sua vida. Todos nós carregamos uma guerra invisível. Ela não acontece nos campos de batalha, ela acontece quando o despertador toca e você escolhe entre levantar ou permanecer na cama. Quando a raiva toma conta de você e existe a oportunidade de responder da mesma intensidade. Quando o medo diz para desistir, mas alguma parte da sua consciência insiste em continuar. É nessas pequenas decisões que o verdadeiro caráter é construído, não nas grandes ocasiões. Porque qualquer pessoa pode parecer forte quando tudo está dando certo, mas poucos permanecem firmes quando ninguém está olhando. É fácil parecer disciplinado durante uma semana, difícil é manter a disciplina quando o entusiasmo desaparece. É fácil prometer mudanças, difícil é continuar mudando quando os resultados demoram para aparecer. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Elas acreditam que perderam para o mundo, quando na verdade perderam apenas para si mesmas. O maior inimigo nunca esteve do lado de fora. Ele sempre conheceu todos os seus medos, todas as suas fraquezas e todos os atalhos que você costuma escolher, porque esse inimigo mora dentro da sua própria mente. E lutar contra ele é infinitamente mais difícil do que enfrentar qualquer adversário externo. Você pode enganar outras pessoas, pode criar uma imagem perfeita, pode convencer o mundo inteiro de que você está no controle. Mas existe alguém que conhece cada pensamento seu, cada mentira que você conta para si mesmo, cada desculpa que inventa para adiar aquilo que sabe que vai fazer e que precisa, que é você mesmo. E é justamente por isso que tantas pessoas vivem cansadas. Elas não estão lutando contra a vida, elas estão lutando contra a própria consciência. E sabem exatamente o que precisam fazer, mas ficam negociando consigo mesmas todos os dias. Tipo, amanhã eu começo, só mais dessa vez, ou então depois eu resolvo. E sem perceber, transformam pequenas concessões em um estilo de vida. E é assim que a força vai desaparecendo. Não de uma vez, mas lentamente, em pequenas decisões. Porque ninguém se torna fraco da noite para o dia. A fraqueza ela é construída da mesma forma que a força. Um hábito por vez, uma escolha por vez, uma desculpa por vez. Agora, pense em alguém que eliminou essa negociação interna. Imagina uma pessoa cuja palavra vale tanto que ela cumpre mesmo quando ninguém está observando. Se prometer acordar cedo, acorda. Se prometeu estudar, estuda. Se promete permanecer calmo, permanece. Não porque seja fácil, mas porque seus princípios valem mais do que os seus impulsos. Esse tipo de homem, ele se torna assustador. Não por causa da violência, mas porque deixa de ser escravo das circunstâncias. Ele não depende do humor, não depende da aprovação, não depende de aplausos. A sua motivação não nasce do ambiente, ela nasce de uma decisão. E decisões profundas não podem ser roubadas. É por isso que algumas pessoas parecem inabaláveis. Não porque nunca sintam medo, mas porque aprenderam algo que a maioria jamais aprende. Coragem nunca foi ausência de medo. Coragem sempre foi agir apesar de estar sentindo medo, apesar da existência dele. O medo continua existindo, a dúvida continua existindo, a insegurança continua existindo. A diferença é que elas deixam de ocupar o banco do motorista e passam a viajar no banco de trás. E quem segura o volante é a consciência. Essa é a verdadeira liberdade, porque o homem que não controla a si mesmo será controlado por qualquer coisa. Pela opinião dos outros, pelo dinheiro, pelo prazer imediato, pela raiva, pelo ego, pelas redes sociais e pelas próprias emoções. Basta observar quantas pessoas entregam o controle da própria felicidade para fatores que simplesmente não podem controlar. Por exemplo, um elogio muda o seu dia, uma crítica destrói a sua semana, uma rejeição faz você abandonar os seus sonhos e uma derrota faz acreditar que você não nasceu para vencer. Percebeu o tamanho do problema?
Quem controla as suas emoções controla a sua vida, e quem controla a sua vida controla seu destino. Talvez seja por isso que os maiores sábios da internet nunca começam ensinando estratégias para conquistar o mundo. Eles sempre começaram ensinando a conquistar a si mesmos, porque compreenderam uma verdade simples. Antes de lidar com qualquer pessoa, você precisa ser capaz de liderar a única pessoa que vai estar com você até o último dia da sua existência, que é você mesmo. E essa talvez seja a responsabilidade mais pesada que um ser humano pode carregar, porque não existe descanso nessa jornada. Todos os dias a vida vai fazer a mesma pergunta: quem que está no comando hoje? O seu medo? O seu orgulho? A sua preguiça? Ou a sua consciência? E a resposta para essa pergunta determina silenciosamente o homem que você está se tornando hoje. Existe uma razão pela qual a maioria das pessoas nunca alcança esse nível de domínio. Não é a falta de inteligência, não é falta de oportunidade, muito menos falta de capacidade. É porque dominar a si mesmo exige abrir mão de uma ilusão que conforta quase todo ser humano. A ilusão de que os culpados sempre estão do lado de fora. É fácil culpar o governo, é fácil culpar a família, é fácil culpar a sua infância, os amigos, o dinheiro, o azar, as circunstâncias. Sempre vai haver alguma justificativa plausível, e muitas vezes elas realmente existem. A vida realmente não é justa. Nem todos começam do mesmo lugar, alguns carregam pesos que outros jamais conhecerão. Mas existe uma pergunta que separa aqueles que permanecem presos daqueles que continuam avançando. O que ainda está sob meu controle? Enquanto a maioria gasta energia tentando mudar aquilo que nunca pode controlar, o homem disciplinado concentra toda a sua força na única coisa que realmente lhe pertence, sua própria resposta diante da realidade. É aqui que nasce uma força quase invisível, porque quando você aceita que não controla o mundo, algo extraordinário acontece. Você para de desperdiçar energia. Imagina duas pessoas enfrentando exatamente a mesma tempestade. Uma passa horas reclamando da chuva. A outra procura abrigo, reorganiza seus planos e continua caminhando assim que possível. A chuva foi a mesma, o resultado? Não, porque o sofrimento quase sempre aumenta quando insistimos em lutar contra aquilo que simplesmente existe. E isso vale para tudo. Você não controla o tempo, você não controla a opinião das pessoas, não controla o passado, não controla o futuro, mas controla a maneira como responde a cada um deles. E talvez essa seja a maior demonstração de poder que um ser humano pode alcançar, a capacidade de permanecer inteiro quando tudo tenta despedaçá-lo. Hoje nós vivemos em uma época curiosa. Nunca houve tanta informação, nunca houve tantos livros, tantos cursos, tantas pessoas ensinando como vencer, mas ao mesmo tempo nunca houve tanta dificuldade em permanecer sozinho com os próprios pensamentos. O silêncio ele se tornou assustador, porque quando o silêncio chega, não existe nenhuma distração, só existe você. E muitas pessoas passam a vida inteira fugindo desse encontro. Ligam uma música, pegam um celular, abre a rede social, assiste algum vídeo, conversa sobre qualquer assunto, faz qualquer coisa, desde que não precisa encarar aquilo que existe dentro delas. Mas o homem que domina a si mesmo faz justamente o contrário. Ele aprende a sentar em silêncio, aprende a observar os seus pensamentos sem ser arrastado por eles. Aprende que sentir raiva não significa agir com raiva, que sentir medo não significa fugir, que sentir tristeza não significa desistir. As emoções, elas deixam de ser ordens e elas passam a ser apenas visitantes. Algumas permanecem poucos minutos, outras ficam até dias, mas todas inevitavelmente vão embora em algum momento. O problema é que a maioria oferece a chave da própria casa para qualquer emoção que bate à porta. Se a ansiedade chega, ela assume o controle. Se a inveja aparece, ela conduz as decisões. Se o orgulho desperta, toda a racionalidade daquele homem desaparece. E pouco a pouco deixam de viver por princípios e passam a viver por impulsos. E impulsos são rápidos e os princípios permanecem. É exatamente por isso que homens verdadeiramente fortes parecem tão tranquilos. Não porque eles sintam menos, mas porque decidiram obedecer menos às emoções passageiras. Eles compreenderam que a mente pode ser uma excelente conselheira, mas um péssimo comandante.
Nem todo pensamento merece ser acreditado. Nem toda vontade merece ser atendida. E nem toda emoção merece ser seguida. Existe uma diferença enorme entre ouvir a sua mente e ser escravo dela. Pense em quantas vezes você prometeu mudar. Talvez começar uma dieta, treinar, estudar, economizar dinheiro, dormir mais cedo, e poucas semanas depois tudo voltou ao ponto de partida. O que aconteceu? Será que você perdeu a capacidade? Ou simplesmente ouviu demais aquela voz que sempre procura o caminho mais fácil? Todos nós conhecemos essa voz, todos nós. Ela diz: hoje não faz diferença, você merece descansar. Ah, começa segunda-feira. Ah, ninguém vai perceber. Ela nunca grita, ela sussurra, e talvez seja justamente por isso que ela seja tão perigosa. Porque uma grande mentira costuma ser percebida, mas pequenas mentiras repetidas diariamente acabam parecendo verdade, até que um dia você olha para trás e percebe que não foi derrotado por um grande inimigo, foi derrotado pelas centenas de pequenas concessões. Por isso, a verdadeira disciplina nunca foi sobre fazer coisas extraordinárias. Ela é construída em decisões aparentemente insignificantes. Levantar quando ninguém obrigou, cumprir a própria palavra, fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Porque, no fim das contas, cada pequena vitória sobre si mesmo fortalece um homem que o mundo dificilmente vai conseguir quebrar amanhã. E quando esse homem finalmente compreende quem ele é, ele deixa de buscar aprovação, deixa de competir por atenção, deixa de precisar provar seu valor a qualquer pessoa. Porque existe uma paz que só nasce quando você vence a batalha que quase ninguém consegue enxergar. E essa paz é uma das formas mais poderosas de força que existem. Se você chegou até aqui, talvez exista uma parte de você que esteja cansada de respostas prontas. A gente vive em uma época em que quase todo mundo quer te ensinar como vencer os outros, mas poucas pessoas falam sobre a única vitória que realmente transforma a sua vida, que é a vitória sobre si mesmo. Foi exatamente por isso que nasceu Minhas Próprias Conclusões. Esse canal ele não existe para dizer no que você deve acreditar. Ele existe para fazer você enxergar o mundo por outros ângulos. Às vezes, uma grande lição ela pode estar escondida em um anime, outras vezes em um filme, uma série, em um jogo ou em um livro, ou até mesmo em uma situação comum do dia a dia que quase todo mundo deixa passar. Porque a sabedoria ela não escolhe onde vai aparecer, ela aparece para quem aprende a observar. Cada vídeo é uma reflexão minha, uma pergunta, uma tentativa de encontrar significado onde a maioria enxerga apenas entretenimento ou rotina. Talvez você concorde, talvez você discorde, e isso faz parte, porque o objetivo nunca foi entregar respostas prontas, o objetivo sempre foi despertar as suas próprias conclusões. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, eu gostaria de pedir que se inscrevesse e venha fazer parte dessa jornada. Ainda existem muitas histórias para explorar aqui, muitos personagens para compreender e muitas ideias capazes de mudar a forma como enxergamos a vida. Porque, no fim, as maiores batalhas nunca acontecem entre exércitos. Elas sempre acontecem em silêncio, dentro da mente de alguém que decidiu dominar a si mesmo. E talvez a sua esteja apenas começando. Até o próximo vídeo.